Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Galera, então hoje nós vamos falar referente a outro sistema anatômico que é o sistema tegumentar. Então, só para iniciar, antes de iniciar de cheio, não esquece de curtir, dar o like nesse vídeo, né, que está no meu canal de YouTube, se inscrever e deixar sua dúvida ou seu bom dia, né, no caso, o seu oi, na caixa de comentários e compartilhar com quem precisar, tá? Beleza, então, quando a gente está falando sistema tegumentar, a gente tem que falar especificamente da pele. E quando a gente fala da pele, ela está relacionada com quem? Com um órgão dos sentidos que é o tato. Sabemos que o tato é um sentido veiculado por receptores nervosos da pele, né? Então a pele desempenha a função de proteção, né? No caso, para esse daqui. Embriologicamente sabemos que no caso a pele ela provém basicamente de camadas como o ectoderma e o mesoderma, tá? Então, por exemplo, o ectoderma, como está mostrando aqui, ele vai desenvolver a epiderme e o mesoderma, a derme da pele. Tá bom, galera? Tranquilo? Vamos lá. Uma composição, uma classificação do que significa sistema tegumentar, porque tegumentar vem de tegumento, e tegumento vem do grego tegere, que significa revestir. Então é tudo aquilo que reveste. E a constituição ela vai se dar através do que? Da pele e dos anexos da pele, né? Esses anexos da pele estão compostos pelas glândulas, especificamente as glândulas sebáceas, as glândulas mamárias e as glândulas sudoríparas. Temos os faneros, que está composto pelas unhas, os pelos e os cabelos. Esse tegumento comum, no caso, está composto obviamente pela pele, que é facilmente acessível e é um dos melhores indicadores de saúde, no caso geral, né? Então a gente tem que observar isso, muito importante. E outra coisa importante da pele, que ela é observar muito bem ela no caso do exame físico. Assim também ela é um fator primordial no diagnóstico diferencial de quase todas as doenças, porque todas as doenças podem ter uma manifestação na pele. Assim mesmo, a pele ela vai ser formada, no caso, por duas camadas, que é a epiderme e a derme. A epiderme de origem ectodérmica, como tínhamos falado agora há pouco, e a derme de origem mesodérmica. Profundamente ou mais profundamente a derme, existe uma camada de tecido conjuntivo regular e frouxo, que a gente chama da fáscia superficial, também conhecida como a fáscia profunda, tá? Que é limitada mais abaixo pela fáscia profunda, né? Então temos uma fáscia superficial e uma fáscia profunda, né? No caso. Podemos observar aqui na imagem, mostrando na parede torácica e as fáscias, né? Temos uma face superficial, que ela está latente, né? Do lado com a pele, e obviamente uma face profunda mais interior, né? Que seria no final, né? Dessa pele, no final da derme. Depois da derme teríamos a fáscia profunda. Nesta imagem podemos ver uma dissecação, no caso do ombro direito de um cadáver, né, no caso, na qual nós extraímos basicamente a pele. Então, obviamente, a gente vamos observar as fáscias, né, principalmente a fáscia profunda. Toda essa parte aqui que está mais marcado, né, que está segurado pela pinça, pela tesoura, é basicamente a pele. O conceito de pele ele vai depender bastante, né, da ordem e da fisiologia, da ontologia das espécies, mas geralmente ela é marcada com uma macromembrana biológica, no caso que vai apresentar uma configuração externa e que normalmente ela vai revestir várias, não somente a parte externa, não a parte interna, né?
que ela vai continuar através das junções cutâneo-mucosas, com a mucosa do trato respiratório, canal alimentar, né, tubo digestório, aparelho urogenital, meato acústico externo, entre outros. As funções da pele, basicamente, elas vão ser vestir, impermeabilizar, proteger do sol, proteger de trauma, refrigerar, perceber temperatura e dor, sentir contato, resistir ao desgaste durante a vida, etc, etc. Assim também ela vai ter outras funções, né, como a função excretora, através da transpiração, produção de vitamina D, absorção percutânea de drogas, né, através de drogas tópicas, uma barreira, principal barreira de proteção contra micro-organismos, etc, etc. E a pele, ela vai ser diferente, né, no caso, né, que a gente pode falar do tegumento colorido, né, e a relação que tem isso com o comportamento, se a gente está falando ontologicamente das diferentes espécies, não somente em ser humano. A superfície da pele é aproximadamente 1,5 m a 2 metros quadrados. A espessura é 0,5 milímetros, tá? Por exemplo, nas pálpebras. A 4 milímetros na planta dos pés das mãos, né? Na parte palmar e na parte plantar do pé e mão, tá? E ela pode ser úmida ou seca, áspera ou lisa. Isso vai depender bastante da quantidade de glândulas sudoríparas. Então, em regiões geralmente, como por exemplo nas partes internas ou nas partes posteriores das junções, como por exemplo no joelho, ou mesmo assim na articulação do cotovelo, elas são regiões muito úmidas, normalmente, nas regiões inguinais, na região do pescoço, porque elas têm bastantes glândulas sudoríparas se você compara com as outras partes do corpo. É fácil, quando você começa a suar, veja quais são as partes que você mais sua e você vai conseguir identificar onde que tem mais glândulas sudoríparas. O peso da pele é de 3,5 kg, aproximadamente. E ela oferece uma elasticidade, obviamente na juventude, né? Depois ela vai se enrugando, porque ela vai perdendo a elasticidade, como tínhamos falado. A estrutura e função, principalmente a coloração da pele, ela vai depender, né, basicamente de algumas células especializadas que produzem substâncias específicas e que elas somente vão ter uma variação da quantidade do pigmento, né, que vai corar essa pele. E somente vai ocorrer assim, essa variação ocorre conforme a parte topográfica, ou seja, a região da pele. Cronologicamente pela idade e geneticamente, né, pelo padrão genético, né, se ali dependendo da etnia, né, a raça tem uma cor de pele específica. Assim mesmo, podemos observar que em diferentes partes todo tem uma cor diferenciada. Não porque seja um branco, um negro e outro pardo, amarelo, que eles têm diferenças das cores em todas as regiões do corpo especificamente, tá? Então vamos entrar a falar agora da epiderme. O que é epiderme? É um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. E ele é composto por 4 camadas. Obviamente a primeira camada que nós vamos saber é a camada basal, queratinócitos, a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada córnea, ou estrato córneo, né, no caso. Como é estratificada, ela pode ser chamada de estratos também, tá, galera? Na figura, podemos observar com maior detalhe essa parte que eu marquei aqui com esse retângulo, na qual evidenciamos primeiro, no caso, a camada, né, basal, né, que é conformado por essa lâmina basal, né, essa linha que eu estou marcando aqui. Seguidamente vamos ter a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada córnea, né, que é a última parte que mostra a nossa pele.
Obviamente, por elas, nós vamos ter também vasos sanguíneos, né, que estamos mostrando aqui. Tá? Temos também as papilas dérmicas. E temos também as glândulas sebáceas, que estou mostrando aqui, galera. E aqui as glândulas sudorípadas, ou sudoríferas, né, como você queira chamar. Ela possui 4 tipos celulares, principalmente os queratinócitos, que é 80% da população de células, né? Aí vamos ter os melanócitos, que são os encarregados da produção de melanina, que dá a coloração da pele, e ela é ativada por um hormônio hipoficiário, que é o MSH. Tá aqui um hormônio estimulante de melanina. E temos as células de Langerhans, tá? Que está ativa nas reações imunes e está localizada na camada espinhosa. E as células de Merkel, também que está envolvido com o sistema endócrino difuso. Aqui na figura observamos novamente a lâmina basal, onde tem aquelas células escuras, as células, os melanócitos, né, que produzem a coloração presente. Aqui um vaso sanguíneo, né, que temos observado. Aí tem a camada espinhosa, a camada granulosa, né, pela forma, e a camada córnea. Lembrar, no caso, que essa epiderme é um tecido em constante renovação, desde o desenvolvimento embrionário e durante toda a vida. Essa epiderme, ela muda. Obviamente, os períodos e os intervalos de mudança, elas vão diminuindo com o passar da vida, no caso. As características da derme, que é um tecido conjuntivo fibroelástico vascular rico, que é rico em vasos linfáticos e nervos, na verdade. Ela nos ajuda a contribuir para definir o caráter sexual primário. Ela projeta-se para a epiderme através da camada papilar. Outras características que ela possui os feixes fibrosos da derme, que são responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele, a degeneração desses feixes que pode ocasionar, provoca o aparecimento das rugas, tá? E se você romper esses feixes, eles vão determinar o que é a presença de estrias. Então esses feixes fibrosos, eles são muito importantes porque se você não mantém esses feixes fibrosos, a pele não se mantém elástica e ela pode provocar aparecimento de rugas e surgimento de estrias, no caso. As glândulas da pele, não temos as glândulas sudoríparas, tá? Que tem aproximadamente 2 milhões delas distribuídas entre 100 a 400 por centímetro quadrado. São numerosas, principalmente nas mãos, na palma das mãos e planta dos pés, tá? As glândulas sebáceas encontram-se na derme, associadas aos pelos e folículos pilosos, tá? Variando de 1 a 6 em relação ao pelo. E as glândulas mamárias, que podemos observar assim encarregadas, né, da produção de leite durante o aleitamento. Né? Ela basicamente está sobreposta anterior a quem? Ao músculo deltoide, ao músculo peitoral maior. Aí vamos ter os anexos da pele, basicamente. Temos diferentes tipos de pelos corporais, lanugem, couro, cabeludo, pelos axilares e pubianos, barba e cílios. Todos eles são anexos da pele, são pelos, tá? E isso é característico nos mamíferos, tá? Outro anexo da pele é a unha, que são placas queratinizadas, dispostas na superfície dorsal das falanges distais, tá? Com função protetora. São produzidas pelas células do extrato córneo da epiderme.
tá? Essa é a unha. Então seria a camada do estratocórneo, célula morta, né? Que está dura, né? Que a gente chama placa ungueal, né? Que ela descansa sobre o leito ungueal. O mapeamento da pele pelas sensações, a gente vai ter que eles têm nervos especializados, como por exemplo os corpúsculos de pressão de Pacini, que eles sentem toda a pressão na pele, então eles identificam através desse tipo de corpúsculo. Temos o de Meissner, que está associado ao tato. Temos o de Krauss, que é realmente o frio. O de Ruffini, que é do calor, né, no caso. E que também pode ser para dor, né, no caso. A variação da agudez da distribuição das sensações, isso vai depender por região anatômica. A observação clínica da pele, vamos observar a cor e pigmentação, isso vai denotar alguns sintomas, né, ou características específicas, conforme a observação clínica dessa pele. Por exemplo, uma descoloração, obviamente nós vamos observar uma pele pálida, ou que tem um rubor intenso, ou apresenta cianose, já vamos falar disso, ou que apresenta icterícia, ou carotenemia, né, no caso. E aí isso pode ser relevante porque pode apresentar lesões superficiais, como por exemplo a presença de erupções cutâneas, um exantema, bastante conhecido, a dermatose, um eritema, máculas, pápulas, nódulos, vesículas e pústulas, tá? Aí temos as lesões profundas, né, na qual vamos encontrar traumas, escoriação, laceração, úlcera e fissura. Tá? E isso a gente vai estar disseminado conforme a região da pele que estiver que sofrer, né, esse problema, né? Por isso você tem que observar bem, né, na triagem, no exame físico, observar com cautela a presença, por exemplo, de algumas dessas características, né? Por exemplo, o exame de hanseníase, exame físico de observação, tem que observar muito bem a presença dessas manchas, características de hanseníase. Aí temos outro tipo de distúrbios, que é a dermatose, que se refere a qualquer doença cutânea, né? Por exemplo, a psoriase. Temos a dermatite, que é uma inflamação da pele, né? Pode ser causada por qualquer tipo de problema. A dermatite atópica, ou também chamada eczema, né, que pode ser provocada por uma queimadura, o câncer de pele, melanoma, acne vulgar, impétigo, alopecia, pé de atleta, né, aí são fungos, carbúnculo, furúnculos, psoriasis, né, nós tínhamos falado psoriasis, entre outros. Agora a gente vai falar um pouquinho do porquê, né, então isso a gente chama de anatomia clínica. Por exemplo, nós tínhamos falado sobre as cianoses. Obviamente, o que é a cianose? Ela é uma coloração roxa que acontece nos tecidos mais periféricos, por exemplo, nos dedos, no final dos dedos da unha. Ela pode acontecer nas gengivas, sobre as pálpebras, nos lábios, onde tem pele fina, né? Geralmente nos dedos pode acontecer. E isso se provoca quando o sangue não traz oxigênio suficiente dos pulmões. Tá? Então a falta de hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue, tem cor viva, vermelha viva, mas quando não transporta, ela fica arroxeada, porque não tem oxigênio. Tá? Essa cianose pode ser a representação de lesões cutâneas, como tínhamos visto nos slides passados, né? Pode ser uma exposição a um calor excessivo, infecção, inflamação, reações alérgicas, alteração de cor, obviamente, da pele, são mais facilmente observáveis em pessoas de pele branca, né, do que naqueles de pele escura. Temos também as incisões e cicatrizes cutâneas, na qual observamos que, assim, sem acontecer isso, a pele sempre está sob tensão. É uma coisa que você tem que lembrar sempre. E essa pele, como está sob tensão, quando tem um corte, uma incisão, isso vai provocar uma laceração, no caso.
E a pele, ela está, no caso, sobre tensão, conforme ao trajeto das linhas da pele, né? Como a gente vai mostrar agora em breve. Então, se a gente fala que tivemos incisões paralelas às linhas de clivagem, geralmente regeneram bem, deixando cicatrizes menores porque a ruptura das fibras de colágeno é mínima. Agora, se as fibras contínuas tendem a manter as manchas de ferida no lugar, no entanto, uma laceração ou incisão transversal às linhas de clivagem rompe mais fibras colágenas e aí demora, porque vai ter uma ferida e pode haver até formação de uma cicatriz queloide, no caso. Por exemplo, vamos mostrar aqui, né? Que eu estava mostrando para vocês, observando, né, na parte anterior e posterior, como é que é o sentido das linhas de clivagem. Então, se você observa que nessa parte posterior, na região do pescoço, tem as linhas em sentido, né? Nesse sentido, aí a lesão, a incisão foi no sentido transversal. Então, o que vai acontecer? É mais provável que se abra essa ferida quando há prolongamento do tempo de cicatrização e aumento do tecido cicatricial, e diferente se fosse no sentido das linhas de clivagem, como acontece aqui. Então, a incisão paralela às linhas de clivagem tem menor tendência a abrir e regenera mais rápido e com menor quantidade de tecido cicatricial. Beleza, pessoal? Agora vem as estrias. Lembra que tínhamos falado das feixes fibrosas, né? Quando tem um rompimento dessas feixes fibrosas, que acontece aparecimento de estrias. Obviamente, são as fibras que a gente está falando, são fibras colágenas elásticas na dermis, né? Forma essa rede de tecido firme e flexível. Agora, essa pele, né, no caso, pode se distender e crescer para ajustar-se aos aumentos graduais da superfície, né? Então, quando a pessoa está em crescimento, pode ter o aparecimento dessas estrias cutâneas, tá? Pode ser também, né, durante a gravidez, pode acontecer o aparecimento das estrias gravídicas, né, no caso, e elas podem surgir no abdômen, nas nádegas, nas coxas e mamas. Essas estrias também podem surgir fora da gravidez, por exemplo, em indivíduos obesos e em alguns tipos de doenças, como o síndrome de Cushing, e estão associadas à distensão e ao afrouxamento da tela subcutânea, tá? Normalmente, as estrias, por exemplo, as gravídicas, elas diminuem após a gravidez e também pode ser do emagrecimento. Porém, elas nunca vão desaparecer por completo, tá? Outra coisa interessante que essas estrias normalmente são inicialmente avermelhadas e depois elas se tornam roxas ou esbranquiçadas, né? Como vamos mostrar aqui na figura. Obviamente aqui no início dessas estrias abdominais, obviamente aqui um paciente obeso que estava emagrecendo, né? E temos as estrias avermelhadas, né? Elas podem se tornar amarelas ou esbranquiçadas. Os diferentes tipos de lesões e feridas a gente vai classificar em lacerações. O que é uma laceração? É um corte ou laceração cutânea acidental que pode ser superficial, né? Ou profunda. Quando a gente fala das superficiais, elas penetram e invadem a epiderme e às vezes a camada superficial da derme. Obviamente vai ter sangramento, mas não tem perda da continuidade da derme. Aí vamos ter as lacerações já profundas, na qual tem penetram a camada profunda da derme, estendendo-se até a tela subcutânea, ou ainda mais profundamente a ferida se abre e requer aproximação das margens da derme, obviamente por sutura, tá? Outro tipo de lesão importante são as queimaduras. Essas queimaduras são causadas, obviamente, por traumas térmicos, radiação ultravioleta ou ionizante,
ou agentes químicos. Elas são classificadas em ordem de gravidade, tá? Isso é uma coisa interessante, você tem que lembrar que elas são classificadas em ordem crescente de gravidade, tá? E tem um sistema de classificação atual que não usa designações numéricas, exceto para queimaduras de quarto grau. Por exemplo, né, as queimaduras superficiais, para que, por exemplo, queimadura solar, desculpa, que é um tipo de lesão à epiderme, né, que o máximo que vai provocar é uma pele vermelha e quente, né. Pode causar dor e edema, por exemplo, e vai demorar alguns dias, né, para sofrer a descamação, mas é rapidamente substituída pela camada basal da epiderme sem formação de cicatriz, graças a Deus. Aí temos a queimadura de espessura parcial, onde há danos à epiderme e à derme superficial com formação de bolhas, né? Tá? Formação de bolhas ou perda, por exemplo, da espessura parcial profunda, né? Obviamente vai ter lesão de terminações nervosas, né? O que torna esse tipo de queimadura mais doloroso. E a regeneração é bem lenta, tá? Outra coisa interessante, é lenta, de 3 semanas a vários meses, e obviamente vai deixar cicatrizes e algum grau de contratura, mas geralmente é completa. Aí vamos ter também a queimadura de espessura total, que é a lesão em toda a espessura da pele e às vezes da tela subcutânea subjacente. Tem a presença de edema acentuado e a área queimada fica anestesiada, pois as terminações nervosas sensitivas são destruídas. Pode haver discreta regeneração nas margens, mas as partes ulceradas abertas exigem um enxerto cutâneo, né, como foi feito no Brasil através daquele peixe, né? No caso, que é uma pesquisa feita aqui no Brasil. E a queimadura de quarto grau, né, onde tem uma lesão de toda a espessura da pele, da tela subcutânea, do músculo e ou do osso subjacente. Estas lesões podem ser fatais. Aqui observamos no gráfico, né, no caso que estamos mostrando, né, queimadura de primeiro grau superficial. Temos a de segundo grau, que pode ser superficial profunda, e as queimaduras de terceiro grau, espessura total. Essas queimaduras podem ser classificadas como graves se cobrirem o 20% ou mais da superfície total do corpo, tá? E a gente, obviamente, se forem causadas por um trauma ou lesão inalatória, ou causadas por produtos químicos ou descargas elétricas de alta pressão. Normalmente a gente segue uma regrinha dos 9, na qual o corpo é dividido em áreas de aproximadamente 9% ou múltiplos de 9%. Esses 3 fatores que aumentam o risco de morte por essa lesão grave de queimadura são idade superior a 60 anos, se a queimadura de espessura parcial e espessura total de mais de 40% da superfície corporal e se tem ocorrência de uma lesão inalatória. Nesta figura podemos identificar como foi classificado essas superfícies e elas têm porcentagens, né, no caso. Então, como nós tínhamos falado, se ela ultrapassar, no caso, mais do 20%, né, aí podemos avaliar como uma queimadura grave. Tá? Então, se observa os braços, ela tem 9%, né? No caso, a superfície anterior dos ombros, braços antebraços, 4,5%. Se for a superfície anterior do tronco, 18%, né? No caso. E assim você na região das coxas, 9%. Na região da superfície anterior da cabeça e pescoço é 4,5%, que ela pode ser, se a gente somar um total, né, ela vai dar 9%. Se for da superfície anterior dos braços antebraços, 18%. Superfície do tronco anterior e posterior, 36%. O períneo, 1%.
e a região das coxas e pernas e pés, que dá 36%. Então, isso dá uma somatória total de 100% da área total corporal, se caso acontecer a queimadura, né? Obviamente não tínhamos falado se for mais do que isso. Beleza? Então, galera, aqui é a bibliografia. No caso, não esqueçam de se inscrever no meu canal de YouTube, tá? Onde chega as notificações de mais aulas e material, tá, galera? Agradeço mais uma vez pela participação. Deixa teu like e teu comentário, tá? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.